Olá, eu sou a evangelista Janaína Scipion e hoje começo um novo projeto com você aí do meu canal do YouTube. Estar lendo alguns dos meus livros para você que não tem como acessar de longe. E eu decidi começar esse projeto com meu segundo livro lançado, Ele Me Ama. Hoje nós vamos começar no primeiro capítulo. Esse livro, Ele Me Ama, são 12 capítulos e eu vou tentar fazê-lo a cada 2 dias, 3 dias. Amém? Vamos lá? Será um prazer estar com você nessa jornada. Introdução. Depois de escrever meu primeiro livro e de ser ungida evangelista, o Senhor me deu uma visão. Vi Jesus abraçando uma mulher, um abraço tão gostoso que ela, de maneira suave, sumia em seus braços. Logo depois ouvi o título do livro, Ele Me Ama. Ainda na mesma noite em que eu e meu esposo fomos ungidos, tive uma outra visão. Eu vi um homem de barba longa e branca. Logo percebi que não o conhecia. Com certeza eu realmente nunca o havia visto antes. De olhos fechados, mas ainda vendo o homem, perguntei para Deus quem era. O que ouvi me deixou feliz e surpresa ao mesmo tempo, pois eu ouvi o nome Enoque. Eu pouco sabia da história de Enoque. Apesar de ler um pouco sobre a sua vida, o que estava guardado em minha mente muito forte é que ele havia sido arrebatado, ou seja, não passou pela morte. Hebreus capítulo 11, verso 5, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque se destacou em seu tempo porque caminhava com Deus. Ele foi um homem de características magníficas. Seu corpo não foi encontrado. Deus simplesmente o levou para o céu. Enoque viveu de maneira certa, correta e obedecendo a Deus. Por causa da sua intimidade com ele, ele foi arrebatado. Eu também não sabia que ele era conhecido por sua fé. Depois dessa descoberta, comecei a me identificar com esse homem de Deus. Para aqueles que me conhecem, sabem que sou uma mulher de fé. Por isso foi uma grande alegria entender o que Deus estava falando. Me identificar com o chamado de Enoque é verdadeiramente um privilégio. Nessa obra falo do amor de Deus para a mulher. Falo também do caráter da mulher, de como ela é importante no reino de Deus. E também faço um paralelo das características em relação às mulheres que se destacam na palavra de Deus. Nessa segunda obra que o Senhor me deu o prazer de escrever, você irá também ler a respeito de uma mulher que começou sua história cheia de medos e inseguranças, totalmente desprovida de autoestima. Uma mulher que não conhecia seu valor e muito menos que poderia se tornar útil no reino de Deus. Relata sua caminhada em diferentes estações da sua vida, seus sofrimentos e experiências de vida que lhe ajudaram a amadurecer na busca pelo amor dele. Você também irá ler sobre mulheres que marcaram na palavra de Deus, sobre suas caminhadas, batalhas e conquistas. Espero que de alguma forma você possa se identificar com cada uma ou talvez até mais de uma dessas mulheres. Mulheres tão importantes e de valor que consistem a palavra de Deus de uma maneira tão rica e especial. Dedicatória. Dedico esse livro a mulheres de coragem, mães, filhas, irmãs, esposas, mulheres que entendem seu papel, não apenas na sociedade ou dentro de suas casas, mas principalmente como servas do Deus vivo. A minha oração é que o Espírito Santo continue me guiando e sendo o meu melhor amigo, e que eu possa ser uma mão em sua obra. Mulher, eu não sei onde você está localizada dentro do corpo de Cristo. Na verdade, não importa em que parte do corpo você está. O fundamental é fazer parte dele. Paulo fala em suas cartas à igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ele escreve a uma igreja problemática e com muitas dificuldades. Ele exorta a igreja. Deixa bem claro que membro isolado não sobrevive. Permita que o Espírito de Deus te guie e te confronte naquilo que você precisa, pois é assim que Ele está fazendo primeiro em mim. Se preciso for, mude o seu caminho ou recomece. Desenhe mais uma vez. Volte para a mesa. Na comunhão da mesa, o Senhor abrirá os seus olhos mais uma vez
e lhe mostrará o mapa. Ele entregará o seu plano, dará novas coordenadas de direção. Então você retornará ao caminho que desde o princípio já estava traçado para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Poema Mulher da Última Hora. Te chamo corajosa, mulher virtuosa. Quem achará? Te escolhi para esse tempo. Conheço o teu caminhar. Não posso deixar de mencionar como me alegra te ver em meu altar. Cantando, pregando, abrindo a porta para alguém entrar. Cuidando da minha casa, levantando para guerrear. Abraçando, cuidando, levando meu nome a todo lugar. Mulher da última hora, é tempo de adorar. Adora em espírito e verdade, juntos vamos celebrar. Graça encontro em ti, há virtude em teu olhar. Mulher da última hora, não pare de orar, não desista da batalha, a sua vitória chegará. Capítulo 1. Processo. Na palavra encontramos muitos testemunhos de pessoas que experimentaram a dor, testemunhos de crescimento, de superação e de vitória. Lemos também que para que essas pessoas pudessem experimentar a plenitude do amor de Deus e serem bem-sucedidas em suas vidas e ministério, seria necessário um percurso de provas e dificuldades. A sua promessa não é suficiente. Não basta apenas ter a promessa. É necessário deixar Ele desconstruir e tirar o que não procede dele. Não é uma verdade tão segura quando ouvimos que a dor nos ensina a sermos melhores em nossas vidas, que a dor nos ajuda a crescer e aprender a conviver, ser parte de algo. A dor nos faz lembrar quão pequenos somos, nos revela o quanto somos limitados, nos faz entender e reconhecer que sem Deus nada podemos. A dor nos transforma em pessoas menores. Ela nos tira do orgulho, da certeza de sermos autossuficientes e de que não precisamos de ninguém ou muito menos de Deus. O orgulho ainda é um dos maiores vilões entre o relacionamento de amor com Ele, independente se entre homem ou mulher, entre amigos ou dentro do ministério. O orgulho nos afasta das pessoas. Chama a sua atenção para algo que, de certa forma, chega a ser cômico. Falo de pessoas que não creem em Deus, intituladas ateus. Ainda assim, na hora do desespero ou sufoco, chamam por Ele. Então me pergunto, como pode um nome ser tão poderoso? Cheguei à conclusão que o poder de Deus é maior do que qualquer título, visão ou doutrina. O nome de Deus faz até ateu clamar na hora da dor. O nome de Deus é reconhecido de um jeito ou de outro, e de uma forma ou outra. Ele sempre será exaltado. Haverá um momento na vida daquele que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, onde o que lemos em Romanos capítulo 14, verso 11, acontecerá. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. A dor nos ensina, nos impulsiona para uma vida espiritual com Deus, até mesmo quando nos recusamos a crer que Ele é real. A dor se torna o combustível que promove a busca por Ele, um relacionamento com Ele, ainda que involuntariamente. Talvez você ainda não tenha a certeza que Deus está no controle. Parênteses, pois Ele tem poder para curar qualquer dor. Mas sempre haverá um lugar, um momento de pedir ajuda. Somente através da manifestação da presença de Deus em nossas vidas seremos capazes de suportar as aflições. Não há solução sem Deus. Ele é a resposta para a sua dor. É desejo do coração dele que você seja completamente curada de qualquer tipo de sentimento que afeta a sua vida e das pessoas à sua volta. É importante para ele que você não encontre consolo, desculpas na tentativa de se automedicar, como por exemplo álcool, drogas ou coisas desse tipo, porque essas alternativas são apenas fugas temporárias. Tudo isso é design para nos fazer esquecer da dor por um curto período de tempo. O problema é que o efeito da droga ou álcool é temporário, mas a dor não. O efeito causado pelo álcool ou drogas é paliativo, uma farsa que não soluciona problema algum.
Lembro-me de quando bebia e usava a bebida como um ombro amigo. Chorava em seu ombro enquanto estava bêbada e depois do seu efeito em meu travesseiro. Depois de muitos copos e de muitos momentos de alegria disfarçada, chega um ponto em sua vida que nem mesmo a droga ou a bebida é capaz de extinguir a dor que está dentro de você. Não é uma dor superficial, é algo profundo. É na alma. É algo tão familiar que parece que nunca irá desaparecer ou ter fim. Depois do seu efeito, tudo volta a ser como era antes. A dor continua e em alguns casos se torna pior, agora com um agravante: a culpa. Pessoas se sentem menosprezadas e incapazes por não conseguirem se libertar do vício. Por essa razão, muitos desistem e tiram as suas próprias vidas. Se sentem como perdedoras, fracassadas, logo não vem razão para viver. Sem esperança ou fé, a única saída é desistir. No processo da busca, o desejo de conquistar algo, ainda assim é possível sentir dor. Ainda que com uma vida de oração e consagração, a dor vai fazer parte de nossa caminhada. Nós, como co-herdeiros de Jesus, não apenas somos parte dos seus milagres e redenção, mas também fazemos parte do seu sofrimento. Jesus conhecia a dor. Mesmo sentindo dor, é possível sentir a presença de Deus. A presença da dor não significa que o Senhor nos abandonou ou não nos ama. Muito pelo contrário. O seu amor é tão grande que, por essa razão, Ele permite a dor para nos fazer crescer ainda mais. Amadurecer como mulheres, servas, esposas e, de uma vez por todas, perdermos toda a arrogância de acreditar que sem Ele somos algo ou podemos fazer alguma coisa. A dor da perda, a dor de um filho nas drogas, a dor do abandono, são razões que nos fazem desacreditar no amor dele. Na busca pela cura, muitos se perdem no meio do caminho. Encontram respostas errôneas em lugares equivocados. Buscam meios que nem de perto são aquilo que a palavra de Deus nos adverte. As escolhas equivocadas fazem com que a cura seja retardada. Essa perda de tempo dificulta o processo de cura e libertação, já que apenas o Senhor é capaz de mudar a nossa história, de nos tirar do cativeiro da dor. Mas em muitos casos, infelizmente, no processo, na busca por uma resposta, solução ou remédio, continua sofrendo. Sua verdadeira alma. Ela casou muito jovem. Essa foi a sua primeira oportunidade de ter uma família. Sem nenhuma ideia do que significava um casamento, ela encara todas as dificuldades de uma vida a dois. Dentro deste relacionamento, ela se sentia sufocada. Em seu íntimo havia um grito abafado que ninguém era capaz de ouvir. Ela sentia dor em sua alma. De vez em quando, algumas pessoas conseguiam ver além dos seus olhos. Um dia, alguém disse para ela: "Você sorri com os lábios, mas dentro de você há uma tristeza profunda." Ela apenas sorria e não dizia nada. Ela não tirava sua máscara de proteção. Afinal, ninguém poderia saber verdadeiramente quem ela era. Uma mulher fracassada em seu casamento e em sua emoção. Enquanto todos a viam como a mulher mais alegre do mundo, ela estava totalmente desacreditada da vida. Músicas eram seu forte, românticas então nem se fala. Sempre teve um fraco para a música tipo dor de cotovelo. Ao ouvir certas músicas, ela associava cada uma a cada momento de fracasso e tristeza em sua vida. Essas músicas lhe prendiam em memórias ainda recentes dentro dela. Infelizmente, o que ela não sabia é que a cada vez que ouvia essas músicas repetidamente, ela apenas ficava mais triste e mais fraca. Era uma prisão no passado e na dor. Tudo que ela almejava era um amor de verdade. Ela sonhava com o olhar de um amor profundo, com um olhar de admiração que só existe no olhar de alguém que estima e ama de verdade. A certeza de que ela não tinha esse amor lhe causava dor. Ela sabia que ela era uma decepção para o seu esposo.
Ainda que isso estivesse apenas dentro de sua mente, era assim que ele lhe fazia sentir. Não havia amor em seu olhar para com ela. Na verdade, o seu relacionamento sempre foi muito mais físico do que emocional. Aquela coisa que o homem pensa que resolve todo o problema na cama, enquanto a mulher, por sua vez, acha que longe da cama resolve o seu lado. Um dia ela observou que o seu corpo era apenas uma máquina. Ela já não estava presente em sua emoção. Já não existia conexão na alma e não demorou para que dúvidas invadissem a sua mente. Perguntas começaram a surgir em uma velocidade muito rápida. Como, por exemplo, seria comodismo permanecer em um relacionamento apenas por satisfação física? Ela se perguntava se ainda existia amor. Infelizmente, muitos lhe traziam respostas negativas, fazendo com que cada vez mais ela acreditasse que o amor era algo impossível. Por muito tempo, ela colocava a figura masculina em uma mesma sacola, com uma mentalidade de cultura popular, totalmente influenciada por coisas negativas. Como novela brasileira. Ninguém é de ninguém, casou não deu certo, separa. Homem é como biscoito, vai um e vem 18. Coisas desse tipo. Afinal, é mais fácil desistir do que persistir. É mais fácil acreditar que todos os homens são iguais. Em sua dor, ela observou que era mais fácil buscar ou fazer qualquer coisa que não fosse relacionado com ele. Era como se dentro dela houvesse uma resistência a ele. Afinal, se entregar verdadeiramente a ele significava deixar tudo para trás. Abrir mão de coisas que ela considerava indispensável para a sua vida. Porém, mudar hábitos que a separavam do amor dele era necessário, para que ela pudesse completar-se através do seu amor. Era mais fácil justificar o seu afastamento culpando a circunstância ou os outros, do que admitir que algo dentro dela não estava em perfeita harmonia com o que ele planejou. A cura dela só foi possível porque ela se rendeu a esse amor. Ela entendeu que não era possível receber a manifestação do amor de Deus sem nenhum esforço ou sacrifício, pois cura é a real manifestação do poder dele. O salmista fala no capítulo 23, verso 3: Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Em algumas versões, você encontrará a palavra força traduzida por alma, que em hebraico é nefesh. Então você pode entender que o que iria fazer a diferença em sua vida seria ser curado em sua alma, e não somente receber força para continuar. Deus sabe muito bem os segredos da nossa alma. Ele conhece as dores e guerras que nos afligem. Guerras dentro de você que geralmente não são visíveis. O mundo não entende valores ou princípios da palavra de Deus. É impossível ver o relacionamento entre homem e mulher como algo sério, intocável, íntegro, no meio de uma sociedade corrompida. No tempo da minha mãe, ser mulher divorciada era uma vergonha. Hoje, divórcio é moda. Para que alguém possa obter sucesso verdadeiramente em um relacionamento, é necessário que haja o mover da mão de Deus. Como é possível ter uma mentalidade, certeza da perfeição através dele, em uma sociedade totalmente deturpada? Quando os relacionamentos entre homens e mulheres estão totalmente corrompidos? O corpo é usado como moeda de troca. Mulheres se entregam de graça para homens que não as valorizam. Se deixam ser usadas e abusadas. Tudo muito natural. Afinal, o mundo diz que não tem problema algum você se relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo. Se o primeiro casamento não deu certo, separe e vamos para o próximo. E por aí vai. O importante é ser feliz. Em alguns casos, não há na mulher o entendimento ou desejo de lutar por sua casa ou família. Claro que essa responsabilidade não é apenas da mulher, mas a Bíblia se refere a nosso respeito como parte forte, estrutura de uma casa, assim como uma coluna. Então, se somos parte indispensável, temos um papel importante e principal em nossas casas e relacionamentos.
A coluna mantém toda uma estrutura de pé. Ela é parte fundamental para que alguém permaneça de pé. É primordial que colunas sejam estabilizadas com bases profundas. Observe a coluna do seu corpo. O que acontece se ela falhar? Com certeza será possível caminhar sem pernas, mas sem coluna é impossível. Sempre ouvimos que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Eu creio que isso é verdade, mas também creio que com nossas atitudes podemos ajudar a construir ou a derrubar um homem, como também nossos relacionamentos com nossas palavras, falta de amor e falta de sabedoria, ou dar mau testemunho. Tudo isso nos afasta dele e, por consequência, afasta os outros do meio e convívio do corpo de Cristo. Nosso dever como mulher é juntar e não separar. Solteira, após seu divórcio, ela havia feito algumas sessões de terapia com uma psicóloga cristã que possuía vasta experiência em relacionamentos matrimoniais. Em uma de suas conversas, a psicóloga lhe explicou que o casamento não era algo egoísta. Disse que os casamentos acabam porque pessoas têm uma ideia completamente equivocada do que é o casamento. Ela relata que a verdadeira receita para um casamento de sucesso é dar-se ao outro como se estivesse fazendo algo para si mesmo. Ela ainda explica que não casamos para sermos felizes, mas sim para servir o outro. Quando a esposa entende que sua maior prioridade é fazer o esposo feliz e o esposo, por sua vez, focar na felicidade dela, efetivamente as coisas irão funcionar. O individualismo dentro do casamento ou o egoísmo são os maiores inimigos dos recém-casados. Partindo da memória desta conversa, ela logo, muito cedo em seu novo relacionamento, lhe fala a respeito dessa sessão de terapia. Ela fala da necessidade de colocar um ao outro em primeiro lugar. Ela explica e deixa muito claro que é responsabilidade dela fazê-lo feliz. Ele, por sua vez, aceita e decide colocar em prática o que ela, com sua experiência de vida, havia lhe apresentado. Ainda assim, com tantas informações e aconselhamentos, houveram dias de desânimo, desejo de desistir. Mas quando eles voltavam ao altar de Deus, lembravam das suas promessas. Então, atraídos por esse amor e a certeza da vontade de Deus, eles seguiam juntos. Porém, agora em uma nova fase de suas vidas, dentro do plano de Deus. Em um tempo de aprendizado e amadurecimento. Depois de ter a oportunidade de casar e construir uma família, poder ser a mãe de 3 filhos lindos, livre de vícios e de tudo que lhe separava do amor dele, ela entendeu a necessidade de morrer para si mesma todos os dias. Matar qualquer tipo de ídolo que pudesse de alguma forma lhe afastar dele, do seu coração. Era uma vez um casal super apaixonado. Ele muito atraente e com características imprescindíveis que chamou a atenção dela muito rápido. Ela, com alguns anos a mais que ele e com uma bagagem de vida maior, claramente experimentada na dor. Eles tinham tudo para dar certo, mas infelizmente a realidade da vida a dois fez com que o conto de fadas se tornasse um pesadelo. No começo do seu relacionamento, tudo era lindo e maravilhoso, mas quando chegaram dentro de uma vida a dois, em uma mesma casa, tudo mudou. Começaram os conflitos comportamentais. Palavra bonita, né? Também achei. Os dois tinham um chamado muito forte dentro do ministério. Por essa razão, ele precisou trabalhar de uma maneira severa dentro dos seus corações. Eles passaram por momentos de desespero. Por causa do medo, pensaram em desistir muitas vezes. Como todos são, eles também foram testados em suas áreas de vulnerabilidade. No livro de Isaías, capítulo 48, verso 10, eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Explica bem como é necessário a fase da dor e purificação.
Para que ele possa fazer tudo acontecer em nossas vidas, é necessário um caráter aprovado. Precisamos ser forjados e preparados como aço que queima no fogo e a cada batida fica mais afiado. Para que uma faca tenha fio, a lâmina na região de corte deve ser mais estreita. O processo de afiação das facas ou qualquer outra ferramenta de corte irá determinar a função que ela irá desempenhar. Ou seja, o processo é o que vai garantir o resultado final da ferramenta. Não dá para fugir do processo. Fugir do processo irá te impedir de ser usado no potencial que ele quer. Retardará o plano e o chamado dele. Com certeza causará mais dor. Guerras. Depois de um tempo dentro da guerra, eles ainda não tinham observado que ele estava trabalhando em suas vidas, emoções e caráter. Muito cedo dentro de seu relacionamento, tomaram a decisão de orar juntos antes de dormir. Foi então que ele, depois de receber muitas ministrações e aprendizado, resolveu mudar sua oração. Ele então decidiu que não queria mais perder tempo e que custasse o que custasse, eles dois precisavam estar prontos espiritualmente e em todas as outras áreas, para que o chamado que ele, Deus, tinha em suas vidas pudesse vir a cumprir-se. Foi necessário uma medida drástica. As orações dele foram ouvidas. Infelizmente, havia um problema que ele só se deu conta depois de muitos confrontos. Cada dia que eles oravam juntos, em concordância na oração, o Senhor apertava ainda mais o cinto, fazendo com que eles passassem por provas tão difíceis, que nem eles mesmos acreditavam que seria possível vencer. Todos os dias, em situações diversas, eles eram testados em alguma área do seu caráter. Deus os fez experimentar de perto a sua palavra em Mateus capítulo 18, verso 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Nesse tempo de aprendizado e amadurecimento, aprenderam a pedir perdão, a honrar e respeitar um ao outro. Aprenderam que dependiam de Deus em primeiro lugar. Descobriram também que possuíam a capacidade imensurável para conquistar suas lutas. Tudo já estava dentro deles. Só era preciso acessar, começar a usar. Afinal, só por amor a Deus seria possível passar por tantas provas e sair vencedor. Temor. O temor a Deus os manteve no processo, não os deixou desistir. O temor a Deus fazia com que eles colocassem em prática a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Foram muitos dias de dor e frustração. Eles falharam em muitas de suas batalhas. Choraram sozinhos, escondidos e algumas vezes juntos. Em alguns episódios, foi necessário que houvesse intervenção de outros, pois eles não tinham condição para salvarem a si mesmos. Eles faziam parte de um ministério onde podiam contar com ajuda. Na verdade, parecia mais uma família do que uma igreja. Em momentos onde estavam em uma rua sem saída, procuraram a ajuda de seus líderes. Nessa temporada, receberam chaves e estratégias para continuar no processo o tempo necessário, com o mínimo possível de lesões. Eles não tinham vergonha de expor suas situações ou necessidades a seus pastores. Eles entendiam que esconder o problema não iria ajudar a solucionar, muito menos facilitaria a conquista, a vitória. Foi necessário descer à casa do oleiro, deixar ele fazer do jeito dele. Jeremias capítulo 18, verso 2 a 4. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro
tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Socorro. A ajuda de seus pastores foi algo importante e de grande valor na caminhada deles. Os pastores, direcionados pelo Espírito Santo, sempre traziam palavras de esperança e fé. Acendiam dentro deles a memória do chamado, do propósito, de todas as promessas que Deus lhe havia prometido. Eram muitas promessas, coisas que a olhos humanos pareciam impossível. Somente pela fé e com a esperança seria possível crer em algo tão grande. O Senhor já os enxergava dentro do chamado deles, mesmo quando eles ainda agiam pela carne, deixando suas emoções dominá-los, não obedecendo à vontade de Deus. Não demorou para eles entenderem que era melhor obedecer do que sacrificar, ouvir os conselhos sábios dos seus líderes ao invés de sofrer as consequências da rebeldia. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O que eles aprenderam em suas casas enquanto criança, suas experiências na adolescência, seus relacionamentos anteriores e todas as outras etapas de suas vidas influenciavam o dia a dia do seu casamento. O que eles entendiam por educação e cultura era totalmente diferente. Por essa razão, o jeito individual de cada um pesou de maneira negativa dentro do relacionamento. Muito rápido perceberam e ficou claro, visível, que havia muito mais diferenças do que semelhanças entre os dois. Um certo dia, o inesperado acontece. Milagrosamente, a mão de Deus. Eles percebem que duas pessoas tão diferentes, mas com o mesmo chamado, era o propósito dele. Ela conhecia e entendia as promessas de Deus e as possibilidades para o seu futuro. Ainda assim, questionava-se, perguntava-se como era possível ter casado com alguém tão diferente dela. Ela já havia ouvido por toda a sua fase adulta que opostos se atraem. Essa frase era bem conhecida para ela. Partindo desse princípio de que os opostos se atraem, a beleza do relacionamento deles estava em enxergar alguém diferente todos os dias, não a si mesmo. Tudo que ela havia aprovado e gostado quando o conheceu ainda permanecia nele. Infelizmente, a realidade de uma vida com filhos, estresse e, claro, a famosa rotina, fez com que as diferenças fossem ampliadas, tomando proporções garrafais, completamente visível a olho nu. O amor e a comunhão entre os dois acabava ficando em segundo plano, ou por que não dizer último? Em uma nova realidade de vida, eles já não tinham a mesma paciência para falar um com o outro, ou muito menos dar a atenção necessária que o relacionamento exigia. Ouvir nem pensar, tudo irritava. A rotina fez com que a vida a dois se tornasse um peso. Momentos de intimidade já não eram constantes. Já não dedicavam-se um ao outro com a mesma intensidade. Suas conversas eram carregadas de críticas e frustrações. Era quase impossível chegar a um denominador comum. Concordar era coisa de outro mundo. Sempre havia uma diferença ou falta de entendimento que os distanciava cada vez mais. Esperança. Mas havia um lugar de cura, de renovo. Na casa de Deus, eles recebiam o alimento necessário para prosseguir e não desistir. Eles buscavam constantemente, cada um em seu tempo. As guerras eram constantes e, por essa razão, eles entendiam que não poderiam buscar alimento espiritual apenas aos domingos. O que a motivava era a certeza da vitória. Lá dentro, no fundo do coração dela, ela confiava. Ela sabia que Deus iria fazer um milagre. Logo, ela poderia experimentar a abundância do amor dele e, consequentemente, do seu esposo. Em um dos seus encontros com seus pastores,
ela fala de seus mais profundos sentimentos. Ela ainda não havia experimentado o amor do seu esposo de forma plena. Após essa revelação, ela ouve algo que iria mudar tudo. Seus pastores mencionam que há 3 tipos de amor. Ela já sabia, mas havia colocado essa informação no fundo da sua memória. O amor é a força mais poderosa deste mundo. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. A palavra de Deus nos diz que o seu amor é maior do que qualquer coisa. O amor é uma característica fundamental de Deus. Não há nada mais verdadeiro e valioso que o amor. Permanecer no amor de Deus faz toda a diferença em meio à guerra. Demorou um tempo para que ela viesse a compreender isso. Amor ágape, o amor de Deus. Ágape significa o amor perfeito e incondicional. Esse é o tipo de amor que está acima de todos os outros. É um amor que sacrifica, se dá por inteiro, sem reservas. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor filos, o amor de filho. Filhos é o amor que existe entre amigos, o amor de afinidade. Esse tipo de amor vem da partilha entre pessoas com algo em comum, também traduzido como amor fraternal. Amor eros, entre o homem e a mulher. O amor eros descreve o amor entre um homem e uma mulher, em uma relação íntima, o relacionamento de intimidade especial entre 2 pessoas. O amor eros é muito exclusivo. Surge apenas através da dedicação especial a outra pessoa. A relação física não é suficiente. É necessário também a união espiritual. O casamento é o ambiente primordial, criado para aperfeiçoar esse amor. A intimidade especial que podemos ter com ele se assemelha a esse amor exclusivo no casamento. E aqui você tem uma pergunta no primeiro capítulo para que você venha responder. Você já experimentou um amor verdadeiro? Até a próxima!